Fala pessoal do Terceira Venda, mais uma quarta-feira para a gente falar de um assunto que não é pauta em quase nenhuma reunião de planejamento, mano. Eu nunca vi uma reunião, acho que eu nunca vi, para falar sobre branding. Branding é bobeira, é gasto de dinheiro, no nosso mercado não faz sentido. A gente vai discutir hoje sobre esse assunto, que para uns funcionam, não sei se estrategicamente planejado, ou se aconteceu sem querer. Mas hoje eu tô aqui com eu e o meu parceiro de bancada. E aí, galera, tudo bem? Mas, ô Lucas, eu vou falar uma coisa pra você. Como eu tô no mercado há 25 anos, então a gente pode ter vários cases. E essa questão do assunto que a gente vai falar é uma incógnita hoje ainda, tanto para as empresas pequenas, eu acho que principalmente para empresas grandes. É aí que vem o espanto, sabe? Uma empresa multinacional, uma empresa que está que fatura acima de 1 bilhão, e você vê uma área de marketing que Não condiz, né? não condiz com uma estratégia de brand, ou né, focado também em vendas. Você que tá há mais de 20 anos no mercado, o que você viu e vê essa evolução dentro das empresas que você passou? Eu não vejo, na verdade, ainda a evolução, Lucas. Eu acho que a única evolução que eu vejo hoje, porque acho que talvez as empresas estão buscando agências. Antes tinha ainda no formato caseiro, eles contratavam um cara do marketing lá que fazia tudo, né? Desde da sua criação, dos seus posts, que naquela época não tinha tanto post assim, mas que fazia mais a parte de papelaria, a parte de logo, a parte de envelopamento de veículo, ou até de estilo de uniforme, né? Então eu estava muito preocupado mais com a questão da a imagem interna e desenvolver um portfólio do que efetivamente vender para o mercado. Então, acho que começou assim, um pouco da questão do desenho do seu logotipo, até do slogan, né? Naquela época Sim. falava muito de slogan, mas efetivamente trabalhar a questão do brand e a área de marketing ter um foco específico, né, para vendas, eu acho que está acontecendo isso agora, mas talvez por necessidade. Eu acho que necessidade. Quem que você traria como case de branding no nosso mercado? Puxa vida, eu posso falar os nomes, eu posso dizer assim, que eu trabalhei em várias empresas e eu vejo sempre dois formatos, né? As empresas que você tem o time próprio, né, orgânico, desde a sua gerência. Eu nunca vi no nosso setor um diretor de marketing. Sempre o diretor comercial acabava acumulando marketing, É, talvez para ter um cara abaixo dele, mas não que o cara é um especialista em marketing, são sim. coisas completamente diferentes, né? Simplesmente o cara como o cara é do comercial, acabar assumindo o marketing por osmose, assim. Então, assim, essa acho que é a primeira dificuldade. Porque, assim, como o cara não tem esse feeling, esse conhecimento, talvez ele nunca deu tanta importância para o que o marketing efetivamente poderia auxiliá-lo no crescimento da companhia, abrangência, expansão, brand, é, e a parte de questão de prospecção, e é assim 1 milhão de oportunidades que a gente pode falar. Mas, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que tinha acima de 10 mil colaboradores, que a área de marketing, por exemplo, estava muito focado no endomarketing, papelaria, assim por diante. Isso não faz muito tempo, tá? Então é uma coisa recente, do que simplesmente ela trabalhar focado a auxiliar o time de vendas ao crescimento. Tinha uma área de inteligência, vamos supor, eu quero atuar na região de Ribeirão Preto. Então, existia uma área lá de fazer a pesquisa de mercado, a parte de questão do PIB da região, quem eram os principais concorrentes, as principais indústrias, ou seja, fazer uma varredura mais ou menos de oportunidade. E a partir daí, aí tomava uma decisão em conjunto com a área comercial, diretoria, alta direção, se abriria uma filial naquela região, ou se faria primeiro um trabalho de prospecção e fazer as primeiras vendas para depois investir numa filial, por exemplo. Mas era um trabalho bastante, não vou dizer que é superficial, porque era muito bem feito, mas não tinha todos os dados suficientes para assim, meu, eu vou naquela região. É. Hoje dentro da operação que você toca, o quanto você aloca do seu tempo pensando em branding? Sua responsabilidade é Sim, trazer contato para dentro de casa. é. Mas o quanto vocês reservam para pensar na marca, por exemplo? Hoje, como eu posso dizer que eu era um formato old school antigo, porque assim, embora formado em marketing,
Mas nas empresas que eu trabalhei, eu Você é formado em marketing? sou formado em marketing. Caramba. E só que era, na época, em 2004, né? Tá. Era mercadologia. Caramba. Não, é marketing, mas Marketing, em nome em marketing. português era mercadologia. E aí, nas empresas que eu trabalhei, eu sempre trabalhei em vendas, né? Vamos dizer assim, desde 98 que eu iniciei na área de segurança. Antes disso, eu já estava em outro segmento. Na área de segurança em 98. Então, assim, eu sempre trabalhei na área de planejamento e área de vendas. Então, não tinha acesso à área de marketing. Então, eu vim de uma escola que sempre o comercial, os meus gestores era a veia vendas e o marketing era secundário. Abraçava a área de marketing e tinha um assistente de marketing para fazer vamos falar, os criativos, a parte visual. Os criativos. E aí, quando eu passei a entender um pouquinho, né, com a maturidade de outras empresas, que através de conhecimento de colega de mercado, que eu comecei a entender a importância do marketing no processo de venda. E aí, quando entrei, aí efetivamente, como assumi uma posição de direção, eu falei assim, eu tenho que estudar. Sim. Mesmo estudando, ainda assim, como eu não tenho essa formação, esse na veia de marketing, ainda eu te confesso que tenho muita dificuldade. Por isso que hoje a direção você tem que ter uma boa equipe, Sim. né? Porque uma deficiência, você atende uma deficiência contratando uma equipe forte. E através dessa equipe, e também em conjunto com uma agência forte, e assim você vai aprendendo em conjunto com eles na tomada de decisão. Então hoje o pessoal me traz muitos dados. Lógico, hoje também acaba de... Já estou já há bastante tempo já, né? Então hoje eu já consigo já visualizar bem o que eu quero. E quando você falar de brand, por exemplo, hoje mesmo eu estava desenhando uma estratégia, uma apresentação institucional, que hoje acabou com papel, hoje a gente faz tudo no formato já de Digital? eletrônico, digital, e onde que a empresa na qual eu trabalho, por ela ter uma marca muito forte, comparando com uma Seguro Pro, com uma Gocico, GR, Verzani, então eu falei assim, o que eu tenho que fazer para associar a minha marca, para ter uma autoridade de marca? Eu fui analisar quem são os meus fornecedores. Então, tem o Bradesco, tem Itaú, tem o Movida, Localiza, tem todos os fornecedores de tecnologia, Intelbras, Activision, tem fornecedores Alelo, são todas marcas consolidadas, multinacionais, que são nossos fornecedores. Então, dentro de uma lâmina, eu falo assim, quem são os meus principais parceiros de negócio? Quem me fornece e quais são as minhas referências? Então eu criei uma página dizendo assim, esses são meus parceiros, de quem eu compro. Então qual é a minha ideia hoje que eu montei? Tá bem fresquinho isso, eu estou associando a marca da empresa, da Megavig, com Outras marcas com grandes. outras marcas grandes. Porque assim, eu não posso falar que eu trabalho com o fornecedor, Xing Ling, com o contrato, não sei o quê. E realmente a gente não contrata, a gente contrata a mesma empresa que de repente uma ProSeguro contrata, eu também contrato. São meus fornecedores. Então assim, eu estou tecnicamente é, com grandes fornecedores que tem a questão do ESG, né? São fornecedores que estão preocupados com sustentabilidade, ou seja, são fornecedores que têm uma questão de PSI, que é a Polícia de Segurança da Informação, que tem governança. Então, assim, e eles, de uma certa forma, eles estão muito bem vistos no mercado, e isso a gente olha bastante. E eu quero estar associado a empresas que estão tão bem com o mercado. E essa é uma forma de brand que eu estou fazendo para quando eu vou apresentar para um cliente, talvez eu não tenha um histórico forte com a minha marca em outros negócios, mas eu estou iniciando, né, já com grandes fornecedores. Então isso me ajuda muito na questão de autoridade de brand. É uma das pequenas estratégias que a gente utiliza. E quando a gente pensa no mercado, no nosso mercado, assim, a gente olha comparado pro B2C, né, pro varejo, que investe um caminhão de dinheiro dentro da parte de branding, porque a tomada de decisão do cliente, ela acaba sendo muito emocional, né, então qual que é o refrigerante top of mind que vem na sua cabeça, você vai lá e pega de forma de um instinto, porque você não provou todos os refrigerantes, você provou talvez 2, 3 ali e você pega. Quando a gente fala do B2B, essa decisão ela tende a ser muito mais racional, e eu digo que entre aspas, porque ainda assim, a gente tá falando de seres humanos, né? De human to human, né? Então, eu acho que o branding no nosso segmento de terceirização ainda é muito negligenciado, e eu acredito que é pela falta de você conseguir mensurar resultado.
porque parte do princípio que, por exemplo, eu já vi várias empresas que tinham um branding muito forte, todo mundo conhece, que quando vendedores que performavam muito bem nessas empresas foram para outras empresas menores, eles não tinham nem um terço do resultado que eles tinham nessa outra empresa. Isso é a verdade absoluta. Porque a marca chegava muito antes e quando Uhum. aquela empresa apresentava uma proposta onde o preço era um preço elevado ou um preço igual dos outros concorrentes, a marca trazia vantagem competitiva porque Uhum. ela trazia uma série de conceitos, né? Confiança, de qualidade, de serviço premium, de ética, de uma empresa que vai dar. Então, assim, eu brinco, mano, que o branding é a mensagem que chega antes do vendedor no Sim. cliente. A gente fala aqui dentro da Prime Video o seguinte, assim, ó, o meu objetivo aqui com o branding é que toda reunião que o meu time de vendas faça, que as pessoas já saibam o que que é a Prime Bid e elas queiram falar de projeto. E não que a gente tem que ficar apresentando quem que é a Prime Bid. Ainda mais hoje, né? Há 20 anos atrás era um outro conceito, né? Você tinha que investir na televisão, no rádio, numa revista, que era um caminhão de dinheiro, e você não acertava a persona que você queria, que era o teu comprador, que era o E a mercado. persona é um desafio. Um desafio. No nosso mercado, ela é muito. É uma variação muito grande quem que é o nosso contratante. Agora, com o digital, já não é tão. É muito mais fácil de você acertar as personas. Tanto com o LinkedIn Ads, com a parte de remarketing, com a parte de eventos. Existe uma série de canais que você começa a impactar. E quando a gente fala do branding digital, existem algumas pesquisas que falam que você deveria pelo menos expor a sua marca para as pessoas que vão te contratar pelo menos 2 vezes por semana para que aquele comprador, no momento da decisão dele, né, ou abertura de bid, ele lembre de você. E aí a construção é aquela comunicação que você faz, e aí é onde também muitas empresas erram. Muitas empresas passam a comunicação, quando você fala de você precisa se comunicar com o mercado, não quer dizer que você tem que vender para o mercado e ficar falando, olha, contrate a minha empresa, peça um orçamento, peça um orçamento, peça um orçamento, porque o contrário de não ter brand não necessariamente é ausência de branding, sim um branding ruim. E um branding ruim talvez é pior do que não ter. Já ter uma experiência assim, as empresas, se você olhar no portfólio convencional, ele vai colocar sempre a figura do profissional, né? Porque o nosso produto vou dizer assim, é o vigilante, é o porteiro, é o auxiliar de limpeza, é o bombeiro. Então, Sim. você vê naquelas fotos o cara com rádio HT, e aí Isso. aquelas fotos lá, o cara com viatura, cachorro, o Isso. pessoal limpando vidro e tal, né? E todo o portfólio é a mesma coisa, fala que tem o funcionário muito bem treinado, muito bem qualificado, que tem uma gestão perfeita, que tem muito treinamento, Sim. né, e que tem muita qualidade. Para mim, qualidade tem que ser mensurada, não dá para falar que qualidade. E o discurso é sempre o mesmo, Lucas. Então, assim, o mercado ele tá um pouco cansado Concordo. desse tipo de abordagem, seja no digital, seja até no com a pessoa do pré-venda. Também. Muitas vezes o pré-venda também acaba pecando em fazendo alguns discursos que são mais do saturado, mesmo, né? tá mais saturado. Outra coisa que eu acabei colocando numa uma apresentação para focar em brand, é associar o que me suporta a minha operação, a minha gestão para fazer a entrega. Ou seja, uma coisa eu estou trazendo assim o meu back-office para o cliente. Ou seja, o quanto eu invisto em relação a garantir a estrutura. Então, eu coloco, por exemplo, assim, eu faço a contratação via Pandapé, que tem atrás do InfoJob, então eu ponho o logo da Pandapé. Eu falo que eu faço todo o sistema de folha, estou investindo no RP com a Datamasi. Então, eu coloco lá que eu tenho o Cobli, que eu faço gestão de frota, e Qualelo, que eu faço gestão de combustível. Eu falo que eu faço a Find.me, que eu faço gestão de atividade. Mas Ou você faz isso seja, quando você chega no cliente, presencial. presencial. Então, são dois. Por isso que eu falo assim: são dois momentos. O momento que a gente fala da, da prospecção, né? Ou, na verdade, antes da prospecção, do digital, né? Como é que você está falando, com o mercado em relação a branding, Atração, engajamento. atração, engajamento. Aí depois tem um outro momento, talvez que seja do pré-venda, Da e depois conversão. aí a questão aí vem uma outro momento que é o time de vendas mesmo, efetivamente. E ali, assim, para tudo tem que ter alguns momentos certos. Não dá para você falar tudo de uma vez. Concordo. Não tem como você entregar, dizer assim, vomitar pro cara, falar tenho isso, tenho isso, tenho É. isso, tenho isso, tenho isso. Eu acho que isso é um puta de uma estratégia equivocada, porque o cliente ele tem que a gente só percebe se o cara tá afim de você
ou tem interesse pela sua empresa por dose homeopática. Então, assim, quanto mais você vai falando com ele, ele mais te procura, porque se você fala tudo no portfólio, no site, ele vai falar assim, pô, Marcelo, não tem mais nem te perguntar mais, porque Sim. acabou o interesse. Então É. Mas também tem que tomar cuidado da dosagem, porque também se você não passar algumas informações também passa a ser um pouco superficial, e o cara fala, essa empresa não tem conteúdo, tchau. Esse é o desafio, né, Bando? O vendedor, ele tem ali, vamos falar que em média 1 hora de uma reunião, que dura uma reunião média. É. Você tem diversas objeções ali. Quem é a sua empresa? Se a sua empresa é uma empresa de confiança, se vai conseguir atender o cliente, se você é uma pessoa de confiança, se você realmente é um especialista, se o seu preço condiz com que a sua empresa... Você tem uma série de objeções, assim. Como é que você tira todas as objeções em 1 hora de conversa? Impossível, né? O branding, ele te ajuda a você, essas primeiras objeções, você já conseguir suprir. Para que quando o cara chegue na reunião, ele já entenda que ele está falando com uma empresa de credibilidade, séria, que tenha um foco em qualidade. Mas é o que você falou, quando a gente brinca da questão do branding, né? A gente fala que a relevância do discurso é igual à distância do objeto consagrado com quem consagra o objeto. O que eu quero dizer com isso? Que é um baita nó. Depois você anota isso aí, viu, Yara? Porque eu gostei dessa frase. A relevância da comunicação, ela vai ser muito mais impactante quanto mais distante for o propagador do discurso. Por exemplo, você falar que a sua empresa é muito boa, qual é a relevância disso? Pro cliente, comprador? Zero. Os teus funcionários, que estão um pouco mais distantes, falarem que é uma empresa boa. Pô, se o funcionário fala, é legal, mas ele é um funcionário ainda, lá dentro. Mas legal. Agora, quem é mais distante? Os teus clientes. O que o teu cliente falar da tua empresa falar bem é relevante? É relevante. E o teu ex-cliente? Ele é mais distante ainda. Agora, se o teu ex-cliente falar bem da tua empresa, esse é o melhor. Vamos falar que é a comunicação mais relevante para quem está te contratando. Quando fala que é ex-funcionário. Ex-funcionário. Mas o funcionário da ponta também, tipo, no nosso negócio, tem uma relevância muito grande. Quando você falou administrativo, direção, gestão, eu acho que realmente não tem muita relevância. Mas como a gente vende o produto e o produto está na ponta, o produto da ponta... Ele é o mais distante. Faz exatamente. A diretoria falar bem, todo mundo vai falar bem. Claro. Mas é isso do discurso. Então, quando as empresas ficam focando nesse brand, onde elas mesmas falam bem do produto dela, do serviço dela, não tem tanto impacto no discurso do cliente. É igual você falou assim, esse discurso ele tá de certa forma saturado. E quando a gente olha assim, vou falar que esse branding, não vou falar que ele foi feito sem querer, mas a partir do momento que eu chego num bairro e eu começo a olhar os condomínios do bairro, condomínios de grande porte, eu começo a ver ombrelones todos da mesma empresa. Aquilo ali começa a aumentar minha percepção de valor daquela empresa que, poxa, se todo mundo está contratando determinada empresa, deve ser porque essa empresa é boa. Inconscientemente, eu vou ter essa segurança. Agora, se eu vou te atender e você pergunta assim, Lucas, qual condomínio que você atende? Porque eu nunca vi a sua marca, nunca vi o Ombrelone, e eu vou te dar um condomínio, eu começo a aumentar essa sua percepção de insegurança. Sim, o brand ele serve para ajudar o vendedor a focar no projeto do cliente e não ficar falando da empresa dele, do serviço, de quanto ela é relevante. Plenamente. E aí que está o desafio. O digital facilita muito isso, mas eu ainda vejo que é um oceano azul de estratégias que as empresas ainda não estão utilizando, mano. Ô, Lucas, você que é especialista, vamos dizer assim, hoje muito mercado que lógico, a gente faz estudo de concorrência, eu, pelo menos 15 concorrentes eu acompanho, não vou dizer diariamente, mas mensalmente eu entro no site, eu vejo, tenho Instagram de praticamente todo mundo, mesmo porque para avaliar a concorrência é a coisa mais simples e mais, vou dizer assim, mais acertada, né? Sim. Você tem que analisar, não copiar o concorrente, mas acompanhar as tendências. E eu vejo muito ainda, desde 20 anos atrás para cá, não vou falar 25, mas 20 para cá, tem muita estratégia das empresas do nosso setor, ainda falando muito, valorizando o dia da cidade, os dias simbólicos, né? Simbólico. E eu vejo o quanto, não sei o quanto valoriza isso, o quanto que é bom pro brand. Qual a sua opinião em relação a isso? Você já contratou alguma empresa para você, a sua área comercial, por conta do dia de alguma coisa? Não. Pro post? Muitos falam assim, não, mas o importante é você estar com uma marcazinha lá e a pessoa memorizar aquilo que está rodando nas redes sociais. Eu concordo, é importante a pessoa ver sua marca, só que assim, quem que vai querer seguir a sua empresa se você só posta isso? Você só posta não agrega valor. Dia dos pais, dia das mães, dia do funcionário, dia da limpeza, dia do zelador, dia do síndico.
quem quer acompanhar, vamos partir do princípio assim, a gente tá falando de rede social, certo? Uhum. Rede social é para socializar. Sim. Então assim, quem quer socializar com uma empresa que não tem nada de social? Só tem a questão do dia, mas não se comunica, não tem nenhuma mensagem, não tem nenhum rosto. Então você não tem apego àquela empresa. Naturalmente, quem tá te seguindo pode ser seus concorrentes, seus funcionários, mas o teu cliente, por que ele vai te seguir? Se a tua mensagem não agrega pro dia a dia dele. Então assim, eu vejo que as empresas fazem isso, primeiro, porque todo mundo faz, e aí se todo mundo faz, eu vou fazer aqui também. Primeiro ponto. O segundo ponto, porque eu quero economizar na agência, ou eu contrato alguém do marketing e quero economizar nessa pessoa, trago alguém muito júnior. E aí, se eu trago alguém muito júnior, parte do princípio que eu tenho que orientar essa pessoa. Agora, se eu não sou um conhecedor de marketing, como é que eu vou instruir a pessoa dentro de uma estratégia de branding mais robusta se eu não tenho conhecimento? Eu vou instruir ela a fazer o que todo mundo faz, que vai ser, de novo, o dia do índio. E quando você pensa numa agência, pra agência é maravilhoso isso. Ainda mais hoje, Bando, com tudo pronto, os templates prontos, as imagens prontas, ela só digita lá assim, ó, Dia dos Pais. Vai aparecer lá uns 30 exemplos de Dia dos Pais. Tem um canvas da vida lá, já Ela era, só né? vai mudar o logo e vai postar e o serviço tá feito. Então assim, é uma roda de questão de economia. A economia no marketing acontece, a comunicação também é pobre. Então assim, o impacto zero. E aí o digital talvez seja a grande sacada quando a gente fala de remarketing, de comunicação, de acertar, né? A grande sacada, e as pessoas têm um pouco de preconceito com a rede social, que é o seguinte, assim, como é que eu vou chegar no meu comprador? Dentro do Instagram. E aí o grande segmentador das redes sociais é a sua mensagem. Se você faz um vídeo explicando dos 5 pontos de vulnerabilidade de um condomínio, aquele vídeo foi jogado na internet, foi jogado no Instagram. O Instagram vai começar a entender quem são as pessoas que estão engajando com o seu conteúdo, ou seja, ficam mais da metade do vídeo, curtem, compartilham, salvam, e ele vai começar a traçar um perfil de pessoas parecidas com essas pessoas que engajam. Se você faz um conteúdo como esse, quem que vai se interessar? Síndico, zelador ou moradores de condomínios. E automaticamente essa pessoa pode compartilhar, mas o próprio algoritmo cuida de segmentar baseado na sua mensagem. Quando você faz um Dia dos Pais, qual é a segmentação que você está buscando? Nada. Segmentar os pais? Todo mundo. Eu acho que a maioria das empresas não sabe nem que é algoritmo. Já começa por aí. Vamos ser honesto. Sim. É verdade, é honesto. Às vezes faz um post e coloca. Às vezes o pessoal nem se preocupa com cor, né? Eu acho que a cor é importante, a identificação da cor. Mas muitas vezes o pessoal pode ter, na empresa lá, nas empresas que eu trabalhei, o logo tinha 3, 4 cores, mas tudo dentro de uma padronização, para depender do plano de fundo, né? Sim. Mas eu vejo algumas empresas que sem identidade nenhuma, assim, de formato de composição de criativo. Acho que cores, ela também ajuda ou atrapalha essa mudança constante de cores e logos? Eu acho que ajuda, Banda. Assim, a gente tem vieses baseado em cores que fazem a gente entender o que aquela marca significa, né? Se você vê uma marca, um verde água, você talvez vai pensar em sustentabilidade. Uma marca laranja, talvez mais focada em inovação, roxo. Então, cada cor tem o seu simbolismo, né? E aí o seu cérebro trabalha com padrões. Ele vê azul, o azul ele vai buscar padronizações de tipos de empresa e vai criar aquela imagem na cabeça dele. Então, assim, a cor ela é importante, a padronização e a identidade visual da tua empresa, ela é importante, né? Até quando a gente fala da fonte que você vai usar dentro da escrita. Se ela é uma fonte mais serifada, se é uma fonte moderna, se é uma fonte simples, porque a sua ideia é trazer minimalismo, tudo isso age no inconsciente do cliente na hora dele construir a sua marca na cabeça dele. Assim, você fazer um design desleixado, né? Contratei ali meu sobrinho, fiz um design desleixado, a percepção na cabeça do cliente não é que assim, ó, ele tá se esforçando, é melhor estar na internet do que não tá. Pega um moleque que faz muito futurista, né? Meio gamer, né? Pode ser. A imagem que você vai começar a criar é essa. E se é um design desleixado, a percepção que você vai ter é que é uma empresa desleixada. O ideal é que você se atente tanto nos detalhes para que as pessoas que estejam do outro lado comecem a enxergar isso. A atenção, o cuidado com a marca, o cuidado com a mensagem, porque ela entende que isso faz parte dos valores da empresa. E se essa empresa tem tanto valor com a marca dela, é porque provavelmente ela também tem valor com os serviços, com os funcionários, com os processos. Assim, eu vejo muito isso, tanto no processo de branding, tanto o branding da empresa como o branding pessoal, a sua foto no perfil. Né? Quando você vai lá no WhatsApp falar com o comprador, como que é a sua foto no perfil do WhatsApp? Ah, não, Lucas, meu WhatsApp é pessoal, sou eu. Não dá pra fazer. Sou eu de regata na praia.
ok, o comprador, quando ele olhar, ele vai criar uma identidade visual. E eu falo que assim, tem coisas tão fáceis de se acertar, Bando, que pra que a gente vai dificultar o que é fácil? O difícil é criar o projeto pro cliente. Esse é o mais difícil. Esse é o mais Pra difícil. que eu vou errar na foto, eu vou errar na mensagem inicial, né? E eu acompanho muitos processos comerciais aqui, e às vezes eu vejo, por exemplo, erro ortográfico. Na cabeça, às vezes, eu vejo que o vendedor, assim, é uma comunicação da internet, do digital, só que é aquilo, assim, você tá passando pequenas mensagens pro cliente de quem é você, de quem é a empresa, e na hora que você for colocar o seu preço, não adianta você falar que a sua empresa é uma empresa com foco em qualidade. Se ele já criou toda uma percepção pré-venda que a sua empresa é preço, porque ele viu uma empresa desleixada, que não tem muito valor, que não tem cuidado, ele vai falar assim, ó, essa aqui deve ser a barata. Aquela ali que tem um baita capricho, tanto nas letras, nas cores, na fachada, no brand da empresa, na comunicação, num vídeo de qualidade, essa empresa deve ser caro. A gente fala brincando até na viatura, né? A gente fala que tem os carros das empresas, manda aquele carro lá tudo enferrujado, com 20 anos de uso, a parte de adesivagem dele, tudo já lascado. Assim, a pessoa não cuida nem do. E o cara tá visitando o cliente, né? E o cara tá olhando o cara passar na rua, assim, com aquele carro tudo danado. E o brand também faz. Tem que ver tudo essa conta. Desde o uniforme do profissional, do uniforme dos veículos, Sim. a questão dos veículos. Aí devo nem. Sem contar a questão do capricho das instalações da empresa, dos seus acionistas, dos seus representantes comerciais. Isso eu acho que tem tudo a ver a questão de brand. Mas, ô Lucas, você tem centenas de clientes aqui na Prime Bid. E eu imagino que o seu time de vendas, eles entram no site, todo mundo lá, faz a pesquisa para fazer buscar uma venda e tal. E como é que eles olham isso? E em algum momento você faz algum tipo de consultoria, além de vender o produto da Prime Bid para eles? Tipo assim, eu acho que você poderia melhorar tal isso, ou é difícil entrar nesse detalhe? Total, Bando. Assim, quando a gente isso a gente faz no processo a gente chama aqui de processo de CS, que é o processo de sucesso do cliente. Sim. Então, uma vez que o cliente ele fechou o contrato com a Prime Bid, ele entrou, a área de sucesso do cliente tem como objetivo que ele consiga vender através das cotações da Prime Bid. E a gente tem um checklist com diversos fatores que influenciam essa empresa a ter sucesso ou não. Ela vai ter as oportunidades. Mas se, por exemplo, o preço dela for totalmente desalinhado com o mercado, ela pode ter o volume Seja de para oportunidade. baixo ou para cima. Seja para baixo ou para cima. Agora, quando a gente fala de posicionamento digital, talvez esse é uma das maiores exclamações que acendem para a gente, porque a gente já viu. A gente tem aqui na plataforma, quando o fornecedor ele se cadastra, ele cria um perfil dentro da ferramenta. Porque aí o comprador consegue, numa única tela, olhar quem são os fornecedores que estão participando da concorrência e as informações que ele tem. Quanto o número de funcionário, as imagens, os vídeos, os cases, tem tudo aquilo para aquele comprador conseguir ajudar ele no processo de decisão. E quando a gente vê, assim, o comprador, quando a gente tirou a última pesquisa, deu 72%. Ou seja, 72% dos compradores que cotam vão olhar o perfil de cada um desses fornecedores. Tem muitos aqui que, por exemplo, nem preenche o perfil porque ou acha bobeira, ou o site acha bobeira. E a gente vê diversas vezes, quando a gente liga para o comprador para fazer a pesquisa, se fechou, se não fechou, e a gente pergunta do feedback das empresas, ele fala assim, Lucas, você já olhou a avaliação no Google dessa empresa? Aí acende o alerta, assim, a gente entra lá na hora, aí a pessoa tem 2 estrelinhas lá no Google My Business. Ela nunca respondeu ninguém. Aquele Ela comprador... reclama aqui e tá lá em cima. Por que esse comprador vai assumir esse risco se tá lá exposto para todo mundo da internet ver o que os funcionários, o que os clientes pensam daquela empresa? O ser humano ele é muito mais pessimista do que otimista. Mas, de certa forma, essas empresas que tem 1 e 2 estrelas, pode atrapalhar a imagem da Prime Video ou não? Da Prime Bid, não. Acho que da Prime Bid não, assim, porque a gente, na verdade, expõe tudo isso pro comprador, do perfil, do site. Então, assim, a gente fala que, assim, ó, eu vou te dar todas as informações para você tomar a sua decisão. Se você quiser fechar com a empresa mais barata, com preço impraticável, é uma decisão sua e o risco é só seu. Então, assim, o meu trabalho é expor todas as informações. Então, para nós, não. A gente dá todas as informações para ele, mas posicionamento digital, essa imagem que você cria antes da visita, a gente coloca como uma das prioridades para o cliente. Por exemplo, a gente já chegou a negar entrar cliente aqui dentro da plataforma da Prime Video porque o cliente não tinha site. Assim, como é que eu, comprador, vou fechar com uma empresa que não tem... O site é como se fosse a sua casa dentro da internet. É tão básico. Não que o cliente vai tomar a decisão pelo site,
Mas o fato de você não ter um site não te acende um alerta? Sim. Será que é uma empresa que existe mesmo? Será que ele Só fechou, tem abriu Instagram, né? outra? Só tem Facebook, né? Todos esses alertas vão subindo na cabeça do cliente e É. vai ser muito difícil de você mapear isso. Porque o cliente não vai falar pra você assim, Bando, eu gostei muito da tua apresentação, mas eu não vou fechar com você porque você não tem site e você aparentemente parece uma empresa que pode me prejudicar. E dificilmente ele vai falar, ele só vai ficar quieto e não vai Então a fechar com Prime você. Video é além de do portal de oportunidade, você também é quase que uma agência, então, para algumas, É, né? a gente não vai fazer o Não, trabalho mas, pelo cliente, mas a mas gente consultoria, pelo menos. a gente vai indicar, e é o trabalho do CS esse. Então, implantar CRM, fazer também a parte do digital, ajudar os clientes. Tem clientes que já estão num outro nível, que tem um posicionamento digital interessante e pedem ajuda para melhorar ainda mais o digital. Então, a gente ajuda com a parte de remarketing, ajuda com a parte de estratégia de rede social. Então, a gente dá esse briefing para o cliente, porque o objetivo da Prime Media é fazer o cliente vender mais. E a gente entende que o brand é um fator importante. Porque ele tem que conduzir com a sua estratégia, banda. E aí eu falo que talvez as empresas tenham essa confusão do branding, tenham essa dificuldade, porque o planejamento prévio da empresa ainda não é tão claro. Assim, a sua empresa ela é o quê? E aí eu não vejo problema nenhum nisso. A sua empresa ela vai competir por seu preço mais barato, ela vai ter um preço alto, mas vai entregar muita qualidade, ou ela vai ser o meio termo no custo-benefício? Todo mundo quer se posicionar como custo-benefício ou como qualidade. Isso aí, e preço alto. Só que para você estar no posicionamento preço alto e qualidade, tudo tem que condizer a isso. A vestimenta do seu vendedor, o site, o portfólio, o material, a viatura, o uniforme do funcionário, tudo tem que condizer para uma imagem premium para o cara falar: bom, eu entendi o porquê eu estou pagando a mais, tá claro o porquê eu estou pagando a mais. Mas muitas empresas têm essa confusão, se posicionam como uma empresa premium, mas quando você começa a ter todas as informações de branding digital e as mensagens que chegam até você, eu falo de tudo que você vai buscar, não condiz. E aí existe aquela reclamação: o comprador só quer saber de preço. Não, é que ele não está enxergando o valor dentro do teu produto, dentro do teu serviço, que justifique ele pagar mais. Empresas, se você colocar empresas muito consolidadas, multinacionais aqui no nosso segmento, até do setor de patrimonial e transporte de valores, a gente acaba acompanhando, a gente praticamente posso estar equivocado, né? Não posso ser leviano aqui, mas há pouco que o que eu acompanho, em termos de estratégia de marketing digital e brand, é quase que zero, Lucas. Empresas que faturam acima de 1 bi. Mas também não é porque trabalham muito com foco na aquisição de outras empresas? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Você acha que é só aquisição, ela cresce de uma forma sustentável? Você é leviano se eu te responder que sim ou que não, mano. Porque assim, a aquisição é a coisa mais fácil do planeta, né? Quem tem dinheiro Quem tem compra, dinheiro, é. quem tem dinheiro compra. E a hora que você, agora cessou a compra, agora tem que crescer de uma forma orgânica. Em algum momento ela vai crescer orgânico, Sim. né? Ou ela vai continuar comprando por mais 10, 20, 30 anos? Ou ela vai continuar comprando. E aí o branding não tem Tá. tanta. Mas eu acho que tem até uma importância no quesito retenção, né, Bando? Porque assim, branding é muito. Vamos pensar o seguinte, assim, ó. Você vai avaliar o que é a Prime Bid, sim, pelo que você vê no site, o que você vê na internet, o que você vê, mas sim, muito do que você leva em consideração de uma empresa, e ainda quando a gente está falando de grandes contratos, é o que as pessoas falam daquela empresa nos bastidores. Uhum. Assim, a gente sabe porque a gente está dentro dos bastidores do mercado e tem mensagens prontas quando você pergunta assim: e essa empresa aqui, o que vocês acham? E todo mundo fala: essa é preço, essa é qualidade, essa é condomínio. Então, assim, criou-se uma marca por trás da empresa que leva a mensagem na frente. E quando você fala de retenção de cliente e você tem uma marca que tem um brand que já está queimado, poxa, essa marca aqui ela é péssima no atendimento, eu não consigo nada com ela, tudo é difícil, e o mercado todo comenta, os compradores, entre eles comentam os tomadores, na hora da retenção, de certa forma, você vai ter essa dificuldade e esse preconceito do tomador. Agora sim, para essas empresas aqui, ó, o pessoal que está nos assistindo, o pessoal do marketing, o pessoal dos gestores comerciais, os CEOs das empresas, você fala assim, para dar um coffee lá, dar um pontapé para começar uma estratégia. Qual segmento ou qual empresa que poderia olhar assim, pô, essa empresa tem uma estratégia legal de brand, pô, eu vou seguir mais ou menos, não que vai copiar, mas pelo menos assim, dar um norte para ela. Assim, seja do segmento de, sei lá, indústria, ou segmento de varejo. Qual uma empresa que você fala assim, pô, essa empresa, eu assim, vem na minha cabeça que
tem um trabalho de brand, assim, ferrado, assim. Vou tentar trazer um pouco mais perto do nosso ecossistema, senão, pessoal, por exemplo, dentro do varejo eu gosto muito da CIMED. Assim, é um baita desafio, porque remédio é quase commodity ali. Assim, você não entende muito o que diferencia um Neosaldina de uma ou um remédio da outra, assim. Você não vai ler a bula. Uhum. Você compra pela marca que te chama mais atenção, pelo preço, anyway. Assim, a CIMED fez um trabalho de fortalecimento de marca muito grande, trazendo pessoalidade dentro do processo comercial. Então, utilizando muito mídia digital, utilizando influenciador, utilizando muito forte a marca, o endomarketing mais com viés de comunicar também isso para o mercado, o quanto os meus funcionários são apaixonados pela marca, trouxe essa questão de movimento. Eu acredito que ela é um case do varejo. Ela é um case do varejo. Agora, quando a gente traz para, por exemplo, prestador de serviço, vou trazer, por exemplo, para contabilidade, que vamos falar que também é quase um commodity ali. Por exemplo, você tem o Contabilizei. Contabilizei é uma empresa de contabilidade que talvez seja a maior hoje de contabilidade. O investimento de branding não está muito forte na questão de, vamos pensar assim, de marca a mensagem. Mas tem um processo comercial tão agressivo que não tem como você botar contabilidade no Google e não aparecer eles na primeira, segunda ou na terceira posição. Então, assim, eles sempre vão participar de todos os processos comerciais ali, que você faz uma cotação. Eles vão ganhar em grande parte das vezes, porque o produto é muito bem feito. E aí, o que acontece? O melhor brand é você ter muito cliente. Porque quando você tem muito cliente, você tem a indicação, que é um baita de um canal. Você tem uma segurança de quem contrata, que fala assim, poxa, eu vejo todas as startups utilizando essa empresa. Eu vou nela também. Você não vai querer ser o explorador que vai querer usar uma que ninguém conhece. Então, assim, o melhor brand é você ter muitos clientes, né, satisfeitos também. Assim, eu acho que Contabilizei um baita case que a gente pode explorar e dentro do nosso mercado tem. Eu acho que eu posso falar o nome aqui. Por exemplo, a RS é uma empresa que eu acho que faz um baita trabalho de comunicação bem feito, cresceu muito nos últimos anos, a mensagem chega, é uma que a gente conseguiu ver crescendo de forma exponencial. Focou muito em comunicação, focou muito em parte de tráfego pago, em aquisição de cliente. E aí Tem um sócio que faz uma diferença danada. Você tem um sócio que tem uma comunicação que gera autoridade para dentro da empresa. Né? Então, assim, para o mercado, né? Eu vejo que lá não é feito vamos falar aqui na sorte. Tem uma estratégia por trás que é executada, e quanto mais eles vão crescendo, mais robusta vai ficando a estratégia. Assim, eu vejo que ali foi muito bem estruturado, e principalmente a parte comercial de ser mais agressiva, porque eu vejo que as empresas utilizam muito o branding do vendedor. Então, por exemplo, você tem um brand muito forte, e aí você conecta com o brand da empresa, e isso pode aumentar ou pode diminuir, dependendo da empresa que você tiver. Então, assim, pode estar aderente ou não também. Pode estar aderente ou não. Então, assim, o brand no vendedor ele é muito importante, mas o da marca ajuda. Mas você precisa ter um carimbo de empresa confiável e de que o cliente ele queira, agora eu quero escutar o projeto, eu não quero mais saber se a empresa é confiável ou não. Eu concordo com você. Agora, essas empresas, por exemplo, que estão focadas mais em produto, sei lá, McDonald's, Coca-Cola, empresas de viagem, como é que você enxerga o quanto eles querem vender o produto e quanto que efetivamente estão focados no brand? Você acha que está muito mais no produto mesmo? Eu acho que todo brand, mano, tem o viés de você aumentar o market share do mercado. Assim, eu não vejo que ninguém faz uma estratégia que não seja para ou vender mais, ou vender um produto mais caro, ou vender mais vezes para o mesmo cliente. Se você pega, por exemplo, a estratégia do McDonald's, se você vê as entrevistas do CMO deles, o McDonald's não quer ser mais conhecido. Ele não tem essa estratégia de, olha, eu preciso que as pessoas conheçam mais o McDonald's. Não tá. A estratégia do McDonald's está em aumentar a frequência de consumo. Eu não sei se é uma vez por semana, uma vez por mês, para 2 vezes por mês. Se eles fizerem isso, eles dobram o faturamento. Então é conseguir acertar a pessoa certa, no momento certo, para que talvez naquele final de tarde apareça lá a mensagem do McDonald's te incentivando a tomar uma decisão. Então, assim, o brand, no caso dela, tá aliado muito para isso. Mas eu não vejo que nenhuma empresa tenha o branding por uma questão mais de ego. Às vezes até vejo algumas que tem uma estratégia que eu falo, não é possível que deve ser ego. Porque você colocar, por exemplo, numa revista, e quando você avalia investimento e resultado, né, fazer uma propaganda na TV, tudo mais, eu fico pensando tantos outros canais que você poderia utilizar que você consegue mensurar resultado, você consegue olhar para ROI, só que você precisa ter esse conhecimento de canais, né? Quando a gente discute aqui dentro da Prime Video algumas estratégias de comunicação brand, por exemplo, sempre entra aqui na pauta a gente tem um stand dentro das feiras. Aí a gente faz o nosso custo,
Só que eu não pego aquele custo e eu aposto. Vai valer a pena ou não vai valer a pena? Tem essa discussão, mas tem se eu pegar esse dinheiro e investir nos outros canais que eu tenho, vai trazer mais resultado ou não? Uhum. Com menos da metade do que eu investiria numa feira, eu faço o evento da Prime Bid. O que gera mais branding? Eu tenho um stand numa expo, alguma coisa, ou eu tenho um evento da Prime Video onde eu trago 200 pessoas, que essas 200 pessoas postam foto para todo mundo e eu me posiciono como uma referência, monto um evento pensado na experiência do cliente. Então, assim, essa alocação de verba, ela não pode ser compensada no vale a pena investir aqui ou não. Vale a pena investir aqui, mas e comparado a todos os outros canais que eu tenho? Agora, pensando no nosso mercado, as empresas, não vamos falar da média, que a média, vamos dizer assim, que é uma empresa que já fatura pelo menos, sei lá, seus 5, 6 milhões por mês. Uma empresa menor, tem lá 100, 200, 300 funcionários, e pensa na questão do brand. Por onde ele começaria? Contratando uma agência ou contratando um profissional, talvez um gerente de marketing, talvez nesse ticket médio, talvez não ia ter plano orçamentário para contratar um especialista, ou buscaria um analista? Qual a dica que você daria para ele, cara, começar? Bando, pensando que o cara tem uma verba muito baixa, assim, eu não sei se eu investiria nada externamente em branding. Eu investiria o máximo possível em geração de demanda, porque esse cara precisa vender. O branding é uma estratégia de longo prazo. Ninguém monta uma marca que, depois de 6 meses... Ele pode dividir um pouquinho o orçamento de tanto, talvez em demanda e tanto... Aí não pode ficar zerado. Não tô falando, se eu tivesse uma verba, vamos falar que eu tenho 5 mil, eu investiria os 5 mil em geração de demanda, investiria 5 mil em geração de demanda, e quando eu penso em brand, eu talvez focaria num brand muito mais regionalizado dentro da área que eu tô, ou se eu atendo um segmento específico, talvez dentro daquele segmento. Por exemplo, quando a empresa, o comprador, ele busca pela sua empresa na internet, o que ele encontra de informação? Então, primeiro ponto, eu buscaria pedir avaliação dos meus clientes dentro do Google My Business, que isso influencia muito e isso não custa nada, certo? Primeiro ponto, custo zero. Eu faria vídeos, por exemplo, é muito difícil o cliente ir até a tua empresa, certo? Sim. Mas se eu quiser, se eu sou um cliente, eu quero saber como é que é a estrutura da sua empresa, eu consigo na internet lá e olhar? Fazer o institucional, o vídeo 360. Eu fui num cliente e ele me mostrou a empresa e ele foi me mostrando todas as áreas, como eram os processos, como eram a parte ali dos descartáveis, fui me contando tudo. Tudo por videoconferência. Não, fui presencial. Ah, tá. Aí eu perguntei pra ele, eu falei assim, se o seu cliente vir aqui, a probabilidade dele fechar com você é grande, não é? É. Eu falei, então por que você não leva a sua empresa até o cliente? Por que você não faz um vídeo contando tudo isso que você me contou, só que numa visita virtual, para que o cliente se sinta aí dentro e entenda tudo aquilo que você quer dizer pro cliente, mas o cliente dificilmente vai até a tua estrutura. Então, fazer um vídeo mostrando a tua estrutura, contando como são os seus processos, os treinamentos, faria vídeos educacionais, se posicionando no mercado como um especialista. Então, se eu sou um especialista na indústria, eu faria vídeos na internet falando dos desafios da indústria na área de facilities, na limpeza técnica, na parte da segurança patrimonial. Porque quando aquele cliente digitar o nome da minha empresa, ele vai olhar os vídeos que, mesmo que ele não assista, ele vai entender que eu sou uma autoridade e eu entendo daquilo que eu falo. Então, assim, eu começaria com coisas muito sem custo na parte de brand e focaria muito em geração de demanda, porque eu queria que o branding afetasse essas pessoas. Mas, de qualquer forma, ele teria que ter uma ajuda de um especialista, né? Porque, assim, para você é muito natural falar do que você colocou, mas talvez para uma pessoa que talvez seja um pouco, assim, old school, ou uma empresa familiar, que não tem zero de experiência em Produção de marketing, zero experiência em demanda, zero experiência de tudo, zero. O cara operacional é uma pessoa que empreendeu, mas tem muita vontade de crescer, mas o cara é advogado. Ele tem um celular? Vamos lá. Ele tem um celular, não tem? Sim, sim. Vou te dar o passo a passo. Ele vai sentar na mesa dele. Pessoal, então anotem aí. Ele vai sentar na mesa, porque uma coisa que ele deveria entender, pelo menos, é do negócio dele. Sim. Então, assim, ele deveria entender de segurança ou de facility. Ele vai sentar na mesa, ele vai sentar de frente pra luz focar no rosto dele, ele vai comprar um tripé que custa R$45, ele vai colocar a câmera na horizontal, vai colocar ali em 60 FPS a câmera, vai filmar e vai falar pra câmera. Não é vertical? Não, é na horizontal. Se ele for postar no YouTube. Ah. Mas depois você consegue ainda recortar e jogar dentro do Instagram. E vai postar. E vai entrar no YouTube, vai colocar o upload de vídeo, criar o canal dele e vai postar. Sim.
todo mundo tem alguém que talvez consiga dar esse suporte pra ele, a não ser que ele não tenha relacionamento nenhum com a tecnologia. Mas ele conseguiria fazer isso. E a gente vê aqui pelas pessoas que participam do bootcamp e tudo, que não é uma questão de falta de conhecimento, e igual qualquer área dentro do mercado, você só vai ficar bom se você começar a fazer. Mas eu faria esse tipo de comunicação. E assim, no começo da empresa, você tem que apelar muito pro network do dono, dos vendedores, das pessoas lá dentro, para você começar a tracionar. Para aí sim, quando você começar a ter dinheiro. E uma estratégia que eu gosto muito e que eu vejo que as pessoas pouco utilizam é a estratégia do remarketing, né? Se eu tenho uma empresa de facilities, empresa de limpeza, e o meu foco é condomínio, e eu tô ali, vou colocar, eu tô na Moca. Eu consigo ir lá no Facebook, por exemplo, eu consigo criar uma campanha, aí você vai ter que contratar uma agência para isso, né? Ou vai ter que trazer alguém, um freelance para pelo menos configurar sua conta. Você vai falar assim, ó, Facebook, você vai definir a rua assim, ó, eu quero que você faça propaganda 2 quilômetros, no raio de 2 quilômetros da Moca. Porque se eu pego R$ 50 e eu distribuo por São Paulo, a minha mensagem vai aparecer uma vez por mês para cada pessoa. Isso não vai impactar ninguém. Impacta muito mais eu focar numa área de atuação muito menor, que seja um raio de 2, 3 quilômetros, e aparecer para aquelas pessoas todos os dias. Criar essas mensagens, criar esse discurso falando da empresa, falando de case, mostrando como ele atende os clientes, como que ele fez o planejamento dentro do condomínio para evitar os roubos que tinham, aí ele vai ter que se comunicar. Porque a grande dificuldade do mercado é que quando a gente fala de publicidade e propaganda, eu falo de publicar e propagar. A dificuldade que as pessoas têm é do propagar, porque o propagar eu tenho que enviar essa mensagem para a pessoa certa no momento certo. E aí, nas ferramentas que a gente tem hoje de tráfego pago, eu consigo definir tudo isso. Eu consigo definir o perfil dessa pessoa, se é uma pessoa de classe A, se é uma pessoa de classe B, C, quais são os interesses dela. E aí ele o faz próprio um cursinho algoritmo... no Google, né? Ele faz um cursinho nessas grandes escolas de digital para fazer um curso de... Pode ser, de tráfego pago. Talvez quanto custa um curso desse, Lucas? Tá, R$ 2.000 tem. Ótimos cursos online. Ótimos cursos online com R$ 2.000 tem. Mas aí você tem um investimento de tempo, né? Porque aí eu não sei se eu sou seu empresário e não tivesse conhecimento nenhum em tecnologia, eu gastaria esse tempo conhecendo, por exemplo, de tráfego pago. Aí é aquilo, sim. Quando a gente fala de investimento, primeiro eu aporto o capital para depois ter o retorno dele num volume maior. É que todo mundo quer ter primeiro retorno para depois investir. Aí a máquina não funciona, né? Aí você, como empreendedor, é hora de empreender, é buscar dinheiro no banco, é pedir empréstimo, é fazer investimento, é fazer um prolabore menor para você investir na aquisição do crescimento da tua empresa, né? E aí a gente não tá falando nem de inteligência de mercado, né? Deveria ter o mínimo de inteligência de mercado, né? Mas não, quando a gente fala de brand, eu acho que tem sim, Bando. Talvez de forma empírica, mas tem um pouco, sim. O que você entende o que você entende como inteligência de mercado? Fazer... tem vários... Eu falo assim que tem várias verticais de inteligência, né? Seja de competidores, seja de regiões, seja de precificação, seja de segmentação. Isso assim, quando eu busco eu falo assim, olha, eu quero entrar no segmento de indústria farmacêutica. Então eu vou fazer uma busca naquele segmento. E aí eu vou estudar a viabilidade da companhia, seja econômica, financeira e técnica, operacional, se eu tenho condições ou não de competir com naquele mercado. Sim. Ou seja, eu não quero dar murro em ponto de faca. Exatamente. Quanto mais acertado for os seus dados, melhor vai ser a sua estratégia. Então, assim, todo mundo quer filé mignon, né? Igual você acabou de falar agora da estratégia do Oceano Azul. Então, só que assim, todo mundo tá no vermelho, né? O Oceano Azul é muito mais difícil. Isso E teoricamente deveria ser para os pequenos, deveria buscar de uma forma natural o Oceano Azul. Só que às vezes o pequeno quer ir no vermelho, quer ir competir com as grandes. Mas entendeu? tem muito isso, mano, porque o discurso é o seguinte, assim, Lucas, o trabalho que dá pra eu ter um posto de limpeza numa empresa é o mesmo de eu estar num condomínio com uma portaria e 2 pessoas na limpeza. Só que a minha receita, ok, só que na competição do mercado é isso, tá todo mundo querendo esse. Tá todo mundo querendo esse. E pro cliente, ele olha do outro lado inverso, ele fala assim, poxa, se eu tenho todas essas empresas, por que talvez eu vou investir, vou fazer a minha aposta nessa bem pequenininha, se os preços são muito parecidos? Então, é uma dicotomia do mercado, que aí talvez, assim, quem tá chegando, talvez vai ter que pegar, não vou falar o que ninguém quer, mas vai ter que fazer essa estratégia muito bem feita de entender onde ele tem maior probabilidade de conversão
Pra ele começar a tracionar. Eu lembro que na época de WA, a gente fazia o scope inicial da área de pré-vendas e eu falava pro cliente assim, vamos começar a desenhar esse teu perfil do cliente, né, suas áreas de atuação, segmentos que você atende. Eu não sei se era por preguiça ou se estava dentro do planejamento, mas eu falava assim, Lucas, eu atendo o estado de São Paulo e eu atendo todos os segmentos. Eu falava, caramba, né, mas o estado de São Paulo é gigantesco. Por que a gente, Vai na hora... atender lá e Presidente Por que Prudente, eu né? vou... Exatamente, sim, aí eu mudava a pergunta, eu aprendi, eu falei assim, ó, eu não quero saber mais o que você atende, porque eu entendo que você talvez consiga atender. Eu quero saber aonde você tem maior probabilidade de vencer os seus concorrentes. Aí, ok, Lucas, aqui em torno, nesse segmento. Você atende supermercado? Não, Lucas, supermercado é ruim de pagar. Ok, então não é todo o segmento. Vamos começar a desenhar os segmentos que você já tem dentro da empresa, que você consiga usar como case, que você tenha dentro do portfólio, porque a gente tem que focar onde você tem a maior probabilidade de conversão. Senão você vai entrar em várias brigas que você vai perder. É difícil, pô. Acaba na história, né? Se você não tem a estratégia, qualquer caminho serve. Então E é difícil, viu, Lucas? Quando você pega um acionista que não tem essa visão de negócio, de estratégia de comercial, que engloba uma forma muito maior do que a gente pode dizer, simplesmente venda, né? A probabilidade de errar é gigantesco. A probabilidade do seu time comercial só se perder no meio do caminho é gigantesco. E da sua área operacional não conseguir entregar o serviço é gigantesco. Sim. Então, quando você consegue, por isso que eu falo a diferença entre você ter um bom profissional de marketing e vendas, trazer de uma forma correta os dados para a alta direção, para seguir um caminho, é muito mais fácil. Total. E você vai perder menos dinheiro. Isso é fato. Isso é fato. Talvez você não vai vender, mas também perder dinheiro você não vende, né? Mas você falou tudo, Bando, assim, pra gente, acho que indo caminhar pro fim, enquanto a empresa não investir num profissional qualificado de marketing, é muito difícil de ela acertar dentro das estratégias. Quando a gente pensa num diretor comercial, um baita diretor comercial do nosso segmento, qual que é a remuneração dele? Em média. E uma média empresa, grande empresa, acima de 40, né? 40k, né? Isso. E aí, se você pensa num diretor de marketing pro mercado, quanto que, em média, as pessoas querem pagar para a pessoa do marketing? 3 mil, 4 mil, 5 mil. Então, assim, minimamente, se você quer ter um diretor comercial altamente qualificado, esse é o budget. E a pessoa do marketing talvez não chegue nesse valor. Mas vai depender do que você almeja em relação ao crescimento da tua empresa, porque uma coisa que eu brinco, até falando de branding, de geração de demanda, para mim os dois estão muito ligados um perto do outro. Quando você resolve, Bando, o seu problema de geração de demanda, você resolve outros diversos problemas de vendas. Porque às vezes você não tem problema de vendas, às vezes você tem falta de demanda. Porque você só trabalha com indicação, teu vendedor não gosta de prospectar. Só que aí você fala assim, pô, Lucas, é que os bids que eu participo, o cliente só quer preço. Poxa, mas será que se você tivesse 40 oportunidades todos os meses, 40 bids que você participasse, todo mundo só quer preço? Porque quando você aumenta o volume de demanda, primeiro que dentro de uma cartela de oportunidades, você vai ter as que estão mais quentes, as que estão frias, as que estão mornas. Se você tem volume, você tem muito mais volume de bids quentes. E você consegue talvez não dar tanto prioridade para os outros. Agora, se você tem 10, você tem que atender os 10 e você não tem muito para onde escolher. E você começa a ramificar e ter perfis de clientes divergentes e você vai achar o cliente que valoriza o teu posicionamento. Se for preço, se for... a gente tem até uma amiga de dentro do mercado que o produto dela é focado em multinacionais, em empresas que estão, na verdade, fora do Brasil. Assim, ela vai encontrar esse perfil de cliente, mas só se ela tiver muita demanda para ela acertar nesse nicho. Assim, tudo bem que eu tenho um viés de dentro da Prime Bid, mas eu acredito muito que as empresas que resolvem problema de geração de demanda, metade dos problemas estão resolvidos. Eu falo até brincando assim, se você participa de 40 bids e você perdeu 40 preço, tem duas coisas. Você não sabe vender ou porque você tem que rever seu preço. Porque muitas vezes você fala que o seu é por preço e você não faz benchmarking. Você não sabe se efetivamente seu preço está alto, se está baixo. Independente daquilo que o seu chefe ele quer, a sua empresa quer como retorno de margem, de BDI, muitas vezes ela está completamente fora do mercado. E você, profissional do comercial, você tem que saber fazer pesquisa de mercado, você tem que fazer, buscar propostas, trazer para a área de custo, para a área de suprimentos, para a área de controladoria e finança. Assim, cara, a gente está realmente fora do mercado. Em algum momento a gente tem que rever isso. Porque, de certa forma, o nosso produto é um pouco de commodity mesmo. Então, se você perdeu 40 bids, 40 por preço,
em algum momento você tem que rever seu preço. É. Tipo assim, será que uma coisa tá errada? Então, assim, tudo tem que ser avaliado. Ou assim, ou você tá mirando pro lugar errado, filho. Porque é muito mais fácil você mudar a sua empresa do que você querer mudar o mercado. É. Ou você tá, a sua equipe, ou seu comercial tá mirando pro lado errado. Pode ser. De repente você tá indo só no cliente que quer realmente preço. Será que você não tem que buscar outro segmento Outro que perfil. não busca só preço? Que é uma coisa mais premium? Que o Exatamente. seu preço é meio premium, então vai buscar cliente premium e quer pagar por isso, né? Mandão, mensagem final pra quem tá assistindo a gente nesse episódio. A mensagem final, eu queria deixar minha mensagem final com a sua dica para você, pequeno empreendedor. Esse pra é quem vendedor, tá hein, cara? buscando, não, mas você deu dicas valiosas, porque muitas vezes a pessoa acha que vai ter que montar uma puta estrutura, buscar uma puta de uma agência top do mercado, sendo que a gente não tá nem fazendo arroz e feijão. E o que você colocou, de simplesmente gasta, põe um tripé de tantos centímetros que vai gastar, sei lá, R$400, se for, né? Não, R$40 o 40 tripé. reais, uma R$40 o câmera, uma tripé. boa iluminação igual a essa aqui, e ter um pouquinho de técnica, né? Fazer um curso, pagar aí R$2.000, e acho que é muito mais barato que contratar um cara, um analista de marketing, um gerente de marketing, uma agência. Isso é a dica para os menores. E para os médios, eu diria assim, busque o marketing de uma forma estratégica para a sua empresa. E para as grandes, eu acho que não preciso falar, porque eles já pensam bastante nisso. Mas olhar o marketing com muito carinho. Porque o marketing vai trazer a sobrevivência e trazer negócio para sua empresa. E aí, para eu dar minha última dica, é que se você tem uma área de marketing dentro da empresa e a meta não tiver correlacionado com vendas, marketing nunca vai conseguir sair debaixo da escada. Assim, é olhar com marketing como composição, aqui dentro a gente chama de time de aquisição de clientes, que compõe vendas e compõe marketing. Marketing gerando oportunidades qualificadas e vendas fechando essas oportunidades. Se a tua área de marketing tem meta de número de seguidor, se tem meta de visitante no site, ferrou. Porque aí você está trabalhando com métricas de vaidade e muito difícil de você conseguir do dono da empresa aumentar a verba ou investir numa pessoa mais qualificada se ele não consegue ver retorno. Então, assim, você precisa ter as métricas que realmente trazem retorno financeiro para dentro da empresa para que quando você apresente um plano de marketing mais agressivo, robusto, o empresário entenda para onde o dinheiro dele está indo e como que esse dinheiro está voltando ainda mais. É engraçado, só para finalizar, muitas vezes eu vejo o pessoal falar assim, pô, tivemos, sei lá, 1.000 cliques. 1.000 curtidas. 1.000 curtidas. Tá, o que você fez com elas? É o ego, Só fez joinha? É isso aí. Fechado, Mandão. É isso aí, pessoal. Até a próxima quarta. Legal. Valeu! Falou!